Bom dia, meu nome é Mayara, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Conexão e hoje estamos aqui simulando o Conselho Nacional de Segurança da ONU, abordando o tema Guerra Rússia e Ucrânia. Venham acompanhar conosco tudo que nós preparamos para essa simulação. Silêncio absoluto, para que nós venhamos ter um bom debate, uma boa produção intelectual. Convido primeiramente a Inglaterra, Reino Unido, para fazer o seu discurso inicial. Bom dia a todos. Começo o discurso de abertura da delegação do Reino Unido. Prezados membros do Conselho de Segurança, o Reino Unido permanece firme em seu compromisso inabalável com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. A agressão da Rússia não é apenas uma violação das Nações Unidas, mas também um ataque direto aos princípios fundamentais que regem a ordem internacional. Cada dia que passa, o sofrimento do povo ucraniano se intensifica. Estabilidade global é posta em xeque. Não podemos e não iremos ceder à intimidação de Moscou. O apoio militar e financeiro à Ucrânia é crucial para garantir que a Rússia não seja bem-sucedida em seu imperialismo. Chegamos a um momento crítico. Não podemos nos iludir. A guerra na Ucrânia é, acima de tudo, um conflito no coração da Europa. E, como tal, a responsabilidade de liderar a busca por uma resolução duradoura recai primariamente sobre as nações europeias. Agora é o momento da ação conjunta, para que possamos restaurar a paz e a segurança na Europa e reafirmar os valores que este Conselho apresenta. Muito obrigado. Ressaltamos que essa não é a primeira violação. A anexação ilegal da Crimeia em 2014 e o apoio ao movimento separatista no Donbas já demonstravam um padrão de desrespeito à soberania e aos compromissos internacionais. No Conselho de Segurança e em outras instâncias multilaterais, a França tem se empenhado na busca de soluções que tragam um fim imediato à violência e à escalada militar. Reiteramos que a guerra não pode ser a resposta para a disputa entre Estados. Somente o diálogo, a diplomacia e o respeito ao direito internacional podem assegurar uma paz duradoura. Entretanto, não podemos ignorar os fatos no terreno. Enquanto civis continuam sendo alvos de bombardeios, enquanto a infraestrutura essencial é destruída e enquanto milhões de ucranianos vivem no exílio, é dever da comunidade internacional apoiar a Ucrânia em sua defesa legítima e prestar auxílio humanitário às vítimas dessa guerra. É igualmente vital combater a guerra de informação conduzida pela Rússia, que busca confundir a comunidade internacional, distorcer os fatos e manipular percepções sobre a legitimidade da invasão. A transparência, a liberdade de imprensa e o acesso a informações verdadeiras são armas essenciais na defesa da justiça e da paz. Bom dia. A posição da Rússia não é de agressão gratuita, mas de defesa. Não buscamos destruir a Ucrânia, buscamos garantir nossa segurança e proteger nossa população. A expansão da OTAN até nossas fronteiras é uma ameaça direta. Nenhum país aceitaria mísseis inimigos ao lado de sua casa. O que fazemos hoje é o que os Estados Unidos sempre fizeram em sua esfera de influência: defender o seu território. Milhões de russos vivem ao leste da Ucrânia. Eles pediram ajuda, pois eram perseguidos por falarem nossa língua e manterem nossa cultura. Não podíamos simplesmente fechar os olhos. Descumprimento de acordos. Os acordos de Minsk, que garantiam a paz e a autonomia do Donbas, nunca foram cumpridos pela Ucrânia. Se houve falha diplomática, não foi na Rússia, e sim da Ucrânia e do Ocidente. A Crimeia sempre foi majoritariamente russa. Em 2014, o povo votou para a Rússia uma decisão popular, não uma imposição. A Rússia e a Ucrânia compartilham raízes históricas desde Rússia e Kiev. Não é apenas política, é também uma questão de identidade, cultura e proteção de um povo irmão. A Rússia age em defesa, não em ataque. Não buscamos destruir a Ucrânia, mas garantir nossa segurança, nossa cultura e nosso povo não sejam ameaçados. Como dito anteriormente, o nosso compromisso aqui é zelar a paz. E nós não temos interesse em promover um conflito ou muito bem, por enquanto. O objetivo aqui é criar uma resolução neutra que não beneficie nenhuma das duas partes e que seja viável para as duas. Como eu disse anteriormente, sem a condenação da Rússia, mas também com uma defesa à Ucrânia, para que ela não fique ameaçada diante dessa situação. Esclarecer algo que
para a Ucrânia não devia nem ser uma pergunta, mas é algo que nos questiona muito. Mesmo a Rússia sendo aliada à ONU, afiliada, representante, por que motivos todas as suas ações e representações violam diversos direitos e artigos constituídos pela própria ONU? Quais são as suas intenções e por que motivo você comete isso? Como já disse e repito, no nosso caso, a gente violou esse direito da ONU para proteger o nosso próprio povo. Quais são as condições concretas que a Rússia considera aceitável para iniciar e cessar todo o diálogo? A questão da Crimeia ser novamente fazer parte do território russo. E eu gostaria também que vocês da Ucrânia não fizessem parte da OTAN. Mas vocês não vão aceitar isso. Mas, de fato, a minha única citação seria vocês só aceitarem que a Crimeia faz parte do território russo. Bom, é muito interessante ouvir falar que a Rússia ela apoia o seu povo, sendo que milhares de soldados deles morrem por conta dessa guerra. Como você enxerga e como você diria para as famílias desses soldados que morreram a partir da guerra para você? Pessoas encontram nossos princípios, que é defender a nossa própria nação acima de tudo. Então, o meu recado para essas famílias é lamentável, apenas. Mas que nós estamos perdendo mais soldados russos do que ucranianos. Então, no caso de chacina, eu acho que eu consigo responder isso nessa parte. Bem, a minha pergunta será direcionada para a Ucrânia. Que decisão pretende tomar para o futuro da Ucrânia após o julgamento? O Estado entrevisto e como a Ana tem perguntado, ao fim dessa guerra, eu, como representante principal da Ucrânia, venho tentar reestruturar, principalmente a Ucrânia, em muita questão quanto comercial, quanto infraestrutura e muito mais psicológica, porque, querendo ou não, vários ucranianos estão sendo abalados psicologicamente diante de uma assassina sem precedentes e irrevogavelmente sem nexo. Então, eu, como representante da Ucrânia, vou querer estabelecer medidas para que eu consiga estabelecer a melhor vivência possível do meu povo e da minha vivência. Apesar de que a Rússia, em nenhum momento, está fazendo jus às palavras que ela tem, mesmo representando uma organização que tem vontade de manter a paz. Foi posto pela Rússia, na sua fala, um pedido para que o cessar-fogo acontecesse. Por questões de tempo, ficou determinado por nós que nós chamaremos a Rússia e a Ucrânia para que elas tragam as suas devidas condições para o fim da guerra. Esses dois países terão 2 minutos para formular suas perguntas e as suas condições e 8 minutos para o debate basicamente se encerrar e nós chegarmos à conclusão se a guerra continuará ou acabará. Então, Rússia e Ucrânia, por favor, podem formular suas perguntas, o seu discurso final, com a sua solução de paz, por favor. E ainda a minha resposta você ainda não me respondeu a questão do porquê motivos você está representante da ONU e mesmo assim ainda infringe diversas propostas e diversos artigos propostos pela própria ONU para manter uma certa paz e dizendo que é para proteção russa e que é para a salvação do seu povo, sendo que para isso você precisa matar o outro. Tá, e você acha que
seria necessário você ter esse apoio dos Estados Unidos ao seu lado para ele te doar diversos armamentos, poder aéreo? Você acha que seria necessário os Estados Unidos estar do seu lado e te ajudando o tempo todo? Ou você acha que seria necessário somente uma reunião, eu e você, e a gente resolver isso sem o poder de terceiros? Na realidade, a gente já tentou se resolver, né? Mas desde o início do tempo você vem estabelecendo que a Crimeia é um direito de vocês, sendo que foi constituído pela ONU, que ela foi reivindicada por nós da Ucrânia. Então, sim, eu vejo total direito dos Estados Unidos vir intervir e me ajudar a enfrentar uma organização, um país que tem um poderio bélico extremamente forte e, sendo o Putin, um extremo e genial estrategista em relação à guerra. Bom, eu vou repetir sobre a questão da Crimeia, caso alguns não tenham entendido, ou você mesmo. Mas a Crimeia possui uma ligação histórica, cultural e estratégica profunda com a Federação Russa, que até 1954 a península fazia parte da Rússia, quando foi transferida administrativamente à Ucrânia, durante o período soviético. A população local sempre foi majoritariamente russa, com laços linguísticos, culturas e familiares estreitos com Moscou. Mas aí é engraçado o que você disse sobre Moscou, né? Se então Moscou tem tanta essa representatividade a partir da Crimeia, e realmente concordo da Revolução Russa, por que a maior frente da linha de ataque é Moscou? Por que a maior poderio que está referenciado ao ataque aos estados, às partes tanto da Crimeia e quanto do Donbass já sendo também reivindicado pela Constituição da ONU, que é algo que você está situado, não vejo o sentido da sua pergunta, muito menos de você estar inserido na ONU, já que você não está conferido com os acordos de tal organização. Bom, a questão de Moscou será porque a gente é a questão da capital, e como eu disse, a gente vai sempre se defender dos seus ataques ou ataques de terceiros. Então, o meu povo, a gente só quer garantir a paz, a gente procura reuniões, mas você mesmo recusa. Então, acho que aí não seja um problema nosso. E sim, talvez que vocês não estão cuidando em questão a isso. A gente já teve 3 reuniões, uma na Cena Presente de 2022, e que teve total imparcialidade russa de realmente querer terminar essa imparcialidade da guerra. Então, por isso que não vejo motivo de eu comparecer em algo que vai ficar sempre resplandecendo em interesse de vocês e em defesa nossa. Interesse de vocês e defesa nossa. Porque, querendo ou não, eu acho que não tem motivo nenhum de você querer atacar um povo que só está querendo se defender. Porque eu acho que é onde uma falta de respeito e consideração ao próximo, até mesmo porque a gente já foi extremamente juntos e aliados. Bom, então, em questão, assim, o meu objetivo é estabelecer condições reais de segurança e estabilidade na região, assegurando que futuras gerações na Éden o risco de um confronto ainda maior. Reafirmamos que nossa intenção é alcançar uma solução negociada, justa e duradoura, que respeite os interesses de todas as partes e preserve a paz internacional. E, ou seja, a questão assim de você querer fazer parte da OTAN representa uma ameaça direta à segurança da Federação Russa, pois abriria espaço para que os Estados Unidos e outras potências ocidentais instalassem bases militares em territórios ucranianos ou em países vizinhos. Isso colocaria armamentos avançados e forças hostis exatamente nas fronteiras russas, rompendo o equilíbrio estratégico da região e comprometendo a estabilidade internacional. Mas eu acho que é algo que você ainda não está entendendo. A Rússia e a Ucrânia são países diferentes. Não tem por que você estar dando poder de veto em algo que você não tem motivo. É algo que, se eu quiser entrar na OTAN, você não tem que questionar. Eu sou um país com uma soberania própria. Não tem por que você ter direito de veto em algo que eu escolho. Entendeu? Mas como você disse, que a gente já foi aliado um do outro, já foi parceiro, a gente fazia parte da mesma nação, você acha que eu não poderia intervir nesse seu poder? Apesar
ainda mais porque você está ao lado do nosso país. Então, hoje, né, o nosso inimigo seria os Estados Unidos, porque ele apresenta perigo para o meu povo russo. E é o que eu falei, a última coisa que eu iria querer é que o meu povo russo fosse massacrado ou acontecesse algo de ruim. E como eu também não queria e não quero que aconteça algo de ruim com o povo ucraniano, mas vocês ainda estão querendo ir para a parte do Ocidente, que é a parte onde ficam os Estados Unidos. Então, meio que a gente não consegue enxergar nessa parte igual direto. Eu achei engraçado uma coisa que você falou, que você não tem vontade de ir atacar diretamente, mas a sua fala no início de uma das nossas primeiras reuniões em relação a onde a Ucrânia não iria revogar a Crimeia, você diz em alto bom som, com palavras claras, que se não fosse revogado de maneira clara e não fosse feito de forma sucinta, você iria invadir claramente com seus soldados russos. Não é à toa que a gente só conseguiu aclamar por isso, por conta da ajuda da ONU, fazendo com que tentaram manter a base com algo que não deveria nem ser mexido, já que você é um representante dela. Então, teoricamente, você teria que ter assinado um acordo concordando com todas as cláusulas propostas pela organização. Ok, mas se você quer apenas se defender, por que você está tendo acordos em relações com os Estados Unidos? Justamente por isso, porque vocês são um país extremamente bélico, são um país extremamente estratégico. E a Ucrânia é um país extremamente, vamos dizer assim, em comparação a vocês, pequeno. Então não tem motivo. O tempo de parte direto. Agradeço a atenção de todos, seus representantes da Rússia e da Ucrânia. Agora, nós, como representantes da Organização das Nações Unidas, entraremos em consenso, nos reuniremos brevemente e ofereceremos uma proposta de solução a vocês e a todos os envolvidos. Obrigado pela atenção. A ONU, como garantidora da paz, nós afirmamos no nosso discurso de que a paz deve ser mantida acima de todas as coisas. Nós não desafiamos em momento algum a soberania ou questionamos qualquer coisa em relação ao Estado-nação de um determinado país. O determinado país tem soberania dentro dos seus limites. A discussão cabe, então, se esse limite deve ser verdadeiramente anexado a esse país ou a determinado outro. Mas nos atenhamos à real vítima das guerras e das grandes pelejas que temos passado, que são os grandes civis, a grande massa. Um piloto de guerra alemão, essa frase é atribuída a ele, mas ela diz o seguinte: a guerra é um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si por decisões de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Ou seja, nós devemos nos ater ao real vítima dessas guerras. A real vítima, que são os civis, as milhares de mortes, milhões de mortes, sejam elas russas ou ucranianas. É necessário que nós venhamos ter compaixão delas. E cabe a nós, como Organização das Nações Unidas, e aos países diretamente envolvidos, o reconhecimento que povos seus e povos do outro estão morrendo. Às vezes por uma soberba, às vezes por algo que não deve ser considerado. Mas nós, como organização vigente da paz, nós pretendemos garantir o envio de tropas para a remediação desses lugares, para a reconstrução de moradias e reconstrução de lares, onde a paz seja um verdadeiro símbolo de união entre, uma vez, ucranianos e russos. Reiteramos que os países não proporam soluções concretas para o cessar-fogo e a solução que foi apresentada não foi aceita pela Ucrânia. Portanto, a guerra continua porque os países são independentes e nós não interferimos na soberania destes países, embora sejamos um canal de paz, um canal de mediação. E a ONU se disponibiliza para isso, para mediar a paz entre esses países. Obrigada, é isso.